Bem-vindos ao Pergunta Simples. Eu sou o Jorge Correia e este é o vosso podcast sobre comunicação. Como sempre, agradeço a vossa subscrição. Basta visitar a página perguntasimples.com e tem lá tudo o que precisam para subscrever. É grátis e ajuda-me a ir construindo uma comunidade cada vez mais vasta de pessoas que gostam de falar desta maravilhosa, mas misteriosa arte de comunicar. De falarmos uns com os outros, afinal. Enquanto ouvem, aproveitem e mandem um SMS ou um WhatsApp a um par de amigos que não sabem deste programa. Nesta edição, o tema é ouvir. Isso mesmo, ouvir com atenção. Escutar os outros. A ideia inicial desta edição era resolver o mistério daquela coisa a que podemos chamar de opinião pública. Na minha cabeça, a opinião pública é uma espécie de grande telefonia por onde vão desfilando as opiniões de toda a gente. Recorro nesta 11ª edição a um sociólogo habituado a ouvir as vozes da opinião pública. António Gomes, sociólogo já disse e atual diretor-geral da GfK Metris, no seu dia-a-dia ajuda a criar formas de nos ouvirem. Ora sondagens eleitorais, ora grupos de pessoas que opinam sobre os temas, produtos, expectativas ou desejos. E os seres humanos ora dizem tudo, ora escondem parte daquilo que querem ou pensam. E então, se os temas são tabus, lá está o caldo entornado. O António tem como espinhosa missão de vida, em alguns momentos, mostrar aos líderes políticos que, afinal, o povo já não gosta deles. Sei que não teve de ligar ao Donald Trump, mas não sai daqui sem confessar porque é que as sondagens nem sempre acertam. Será que falharam outra vez na América? Não, acho que não. Sinceramente, acho que não. O riso é porque tem sido uma das coisas mais faladas nestes tempos. Eu, por acaso, li um artigo que achei muito curioso, não me recordo, talvez na CNN, dir-te-ia há 2-3 dias, que versava precisamente sobre isso. As sondagens enganaram-se, talvez seja prematuro concluir. E na verdade eu acho que foi prematuro e é prematuro concluir. É verdade que falta ainda os resultados. Não creio que o dito voto popular venha a sofrer grandes alterações. E portanto, se quiseres, há vários tipos de sondagens, podemos lhe chamar assim, nos Estados Unidos que são relevantes considerar. As pré-eleitorais e as feitas no dia das eleições. Sendo que estas segundas, desta vez, tiveram que ter aqui uma abordagem metodológica diferente. Mas eu diria que relativamente às primeiras e naquilo que diz respeito à projeção de intenção de voto a nível nacional nos Estados Unidos, as diferenças não foram muito significativas. Diz-se, umas diziam 53, 54 para o Biden, acabou por ser 50, qualquer coisa, mas confortavelmente dentro da margem de erro, diria eu. Provavelmente o resultado será 50 e quase 51, 47, 48, por aí, não me parece de todo. Então quer dizer que nós tínhamos uma expectativa diferente de que o Biden ganharia por 10-0 e que depois, confrontados com a realidade, se calhar descobrimos que essa nossa expectativa é que era descentrada, ou a maneira de ler as sondagens nos Estados Unidos claramente não corresponde àquilo que devia ser, porque lá as sondagens são coisas diferentes daquilo que nós fazemos aqui. Vamos por partes. O resultado nacional não conta para nada, porque eles se... Verdade, é verdade. E ninguém se atreveu, obviamente, a fazer sondagens em todos os estados. O que acontece foi que aquilo que mais mediatizado foi a intenção de voto, ou as projeções da intenção de voto em inquéritos pré-eleitorais para a votação nacional, porque tu podes fazer um exercício que é inferir a votação por Estado em função da votação nacional, que obviamente pode ter alguns erros grosseiros e talvez por isso mesmo em alguns Estados, ou em muitos Estados mais relevantes, suscetíveis de produzir uma variação significativa, ditos swing states, aí houve mais sondagens. Portanto, houve no fundo 2 tipos de sondagens, as nacionais e por Estado. A questão relativamente a grande... Estas eleições tinham uma singularidade. Nós estamos a falar de o mail voting, ou seja, os votos postais trouxeram um fator novo, muito significativo, que se traduz naquilo que hoje já sabemos. Isto é, votou mais gente que alguma vez aconteceu numa eleição nos Estados Unidos. Habitualmente, nós aqui em Portugal, o voto antecipado é uma coisa ínfima, residual, muito sim. residual. Sim. Portanto, nós no dia das eleições vamos às urnas e votamos no nosso candidato. No caso dos Estados Unidos, eles
podem votar na mesa de voto, mas também podem votar por correspondência, e o que aconteceu este ano nesta eleição Biden-Trump é que muitos dos eleitores, até por causa da Covid, imagino, decidiram enviar o seu voto antecipadamente. Isso mesmo. E fizeram-no para valores não previstos em número de votantes. Isto é, em número de eleitores que acabaram por ocorrer, e portanto tiveste se calhar, ou muito certamente, há de haver alguns no futuro estudos que hão de provar se assim foi, mas eu atrevo-me a arriscar que houve uma combinação de dois fatores. O Covid, que fez com que pessoas que habitualmente votavam presencial fizeram no propostal, e pessoas que eventualmente não votavam ou que não se sentiam mobilizadas para fazerem atos eleitorais anteriores, pela polarização que este ato teve, acresceram a disponibilidade para votar pela razão de que agora, podendo fazer postal, não tinham naquele dia que se deslocar lá. Se quiseres, estas duas coisas combinadas... E tiveram mais tempo, mais dias para pensar. Exatamente. Portanto, significa que este foi um processo que ao longo do tempo as pessoas foram votando. Exatamente. Eu imagino que para quem faz estudos de opinião ou de audição da opinião pública, isto seja uma gigantesca dor de cabeça. É um pânico. Porque saber uma coisa hoje, que é uma intenção de voto em quem é que tenciona votar, é uma coisa. Saber uma coisa que todos os 15 dias pode mudar, até por algum incidente de campanha, ou então porque um candidato nos fala mais ao coração ou menos, pode mudar a qualquer momento. Pode. E o pânico maior é precisamente pânico neste sentido. O receio é que tu não consegues definir na proporção. Imagina, tu fazes um inquérito de 1000 entrevistas e nas 1000 entrevistas vais alocar uma determinada percentagem que tu entendes que corresponde a voto presencial no dia das eleições. Como é que isso se faz? Neste caso era inédito, não sabias como o fazer. Porquê? Porque tu não sabes no total dos votantes que vais ter na segunda qual a proporção dos que representaram voto pessoal, presencial, digamos assim, e os votos que foram postais, e portanto tens logo um problema de base, que é quantas pessoas eu devo entrevistar que me digam ou que me afirmem durante o processo: você já votou? Já votei por correio? Sim. Então olha, importa-se participar. E tens 10 pessoas, 100, 200, 300, 400, e depois qual a proporção que atribuis a estes face àqueles que no dia das eleições também vão votar? Normalmente, quer dizer, como o voto postal nunca teve significado, este nunca foi uma dor de cabeça. Tornou-se certamente uma dor de cabeça para as empresas de sondagem nos Estados Unidos, porque a maior fonte de informação para tu definires a proporcionalidade de um e do outro é passada, ou seja, é alguma coisa que já aconteceu e tu sabes o que é que vais replicar a proporção que tens. Ora, como neste caso era inédito, o facto de ser inédito trazia em si um desafio metodológico adicional. Agora repara, nos Estados Unidos muito se falou sobre uma coisa que se chama shy voters, ou seja, se quiseres, os votantes envergonhados, e que tem a ver com esta questão concreta. O que é que são os shy voters? É eu voto mas não digo? Eu voto mas não participo em sondagens. Eu vou por este caminho. Há quem defenda que é eu voto, participo em sondagens e não digo que votei como votei. E são mentirosos? Em teoria mentem. Há duas maneiras. O mentir é, na própria sondagem, dizer eu vou votar Biden, mas depois votaram Trump. Eu não creio que isso aconteça. A tendência maior é para que o eleitor Trump, que é aquele onde está a maior fatia dos shy voters, simplesmente quando lhe batem à porta, olha, quer responder a um inquérito eleitoral, eu não quero saber de política ou não estou para isso. António, tu és sociólogo. Que razão é que pode haver para alguém que vai votar num candidato ter vergonha de assumir que votou nesse candidato? Sim. Para nós europeus, muito se fala sobre, enfim, para estudiosos do fenómeno eleitoral e das sondagens e destes efeitos, vamos acabar sempre por ir atrás de um trabalho científico feito por uma senhora alemã, uma socióloga, Elisabeth Neumann, que no fundo trouxe uma teoria para explicar este fenómeno e que se chama a espiral do silêncio, e que a espiral do silêncio, assim muito rapidamente, o que diz é os eleitores, os apoiantes de um partido, quando está no poder e esse partido está sob crítica severa pública, ou seja, os órgãos de comunicação social, etc, eles entram na tal espiral do silêncio, ou seja, não se manifestam, mas isso não significa que não vão votar e que não vão votar nesse mesmo partido. A verdade é que a espiral do silêncio, se olharmos com alguma distância e com frieza, constatamos que ela é mais comum nos partidos de centro-direita e conservadores do que nos partidos de esquerda. Ou seja, há eleições passadas onde sondagens falharam, supostamente, e depois se tentou compreender porque é que falharam, concluiu-se
que este fenómeno tendencialmente afeta muito mais o eleitorado de centro-direita do que o eleitorado de esquerda, se quiseres. Em 2016 as sondagens claramente falharam. Mostravam nos Estados Unidos que Hillary Clinton iria ganhar com alguma tranquilidade e de súbito os eleitores pregaram uma partida a quem tentou prever aquilo que eles iam fazer. Esse é um efeito da vergonha no voto? Esse é um efeito da surpresa dos próprios eleitores? Ou as sondagens dificilmente conseguiriam captar este tipo de movimento social? Uma questão de base que é relevante até pela crítica, o próprio Donald Trump fez uma crítica às sondagens e acha que elas foram um instrumento de propaganda política, se quiseres, ou seja, da mídia norte-americana com as empresas de sondagens conluiaram para dizer que Biden tinha uma vantagem e que isso o prejudicou. Há um postulado de princípio que, quando as pessoas têm esta teoria conspirativa, se esquecem, que é: nenhuma empresa de sondagens quer falhar. Todas as empresas de sondagens têm o sonho da consagração da noite dos Oscars, onde eu acertei exatamente naquilo que aconteceu. Portanto, todo o empenho do nosso conhecimento científico, dos nossos recursos, das nossas capacidades, é no sentido de poder intuir e perceber se existem esse tipo de fenómenos, se existem outros tipos de fenómenos que são comuns, não são comuns, mas que estão cientificamente estudados, como desistência por certeza de vitória, desistência por certeza de derrota, que são outros, o efeito bandwagon, que é beneficiar quem vai à frente, que é isto que o Trump enuncia, mas também tens o efeito underdog. Portanto, tens uma série de efeitos em que as próprias sondagens podem influenciar a maneira como o eleitorado vai votar, e quem realiza sondagens tenta, de certa forma, antecipar as variáveis que podem explicar este fenómeno, no caso dele ocorrer, e em consequência disso tê-las presentes e dizer: isto pode acontecer. O que é que eu acho que em 2016 aconteceu? Em 2016 houve algum efeito shy voters. Aqui um parênteses, o Huffington Post há 2 semanas, nem tanto, uma semana, antes das eleições tinha um artigo giríssimo que era: mulheres americanas tinham descoberto que os maridos apoiavam Trump, casadas com eles há muitos anos, e não faziam a mínima ideia. E então é muito engraçado, são meio dúzia de testemunhos onde algumas delas dizem: em 2016, no dia das eleições, eu estava triste, de repente o meu marido está à mesa de jantar e diz: yes, ganhamos, e demos um pontapé na Hillary. E eu fiquei a olhar e dizer: isto é o homem com quem eu casei. Pronto, isto é o exemplo perfeito daquilo que em 2016 as sondagens não conseguiram captar, e no meu entender, como te disse, não passa para as pessoas mentirem, passa pelas pessoas não participarem. Qual é o problema? Tu, quando tens uma pessoa que se recusa a participar numa sondagem, tu podes substituir aquela pessoa por um conjunto de características, que é o que se faz metodologicamente de forma correta. Não quer responder, logo vamos à procura de um homem da mesma idade, residente no mesmo sítio, com o mesmo nível de qualificações. O problema é que, se a abstenção ou não resposta em sondagens tem a ver com uma determinada visão ideológica ou político-partidária, então tu nunca consegues compensar esse déficit que tens à partida. E, portanto, como não o consegues compensar, não vais apanhar shy voters. Porque podias ter se as portas das pessoas nas casas tivessem shy voters, a gente chegava lá, aquele recusava, não faz mal, vá à procura de outro. O problema é que tu não sabes quem são. E, portanto, eu acho que isso aconteceu em 2016. Imagino que tenha acontecido agora, mas com menos expressão, porque há um argumento muito curioso, que é: o Trump critica as sondagens e em parte enuncia este postulado dos shy voters, mas se há coisa que ele fez durante 4 anos foi precisamente fazer com que o seu eleitorado não seja shy. Portanto, se quiseres, haverá shy voters na Califórnia, Nova York, ou seja, locais onde, olha, se cá em Filadélfia, que a proporção era 80-20, portanto só houve 20% das pessoas a votar nele e 80% a votar em Biden. Agora, eu imagino que nas grandes cidades um ou outro apoiante Trump não se sinta muito, se quiseres, sinta-se incomodado em dizer aquilo que pensa, mas ele próprio apelou ao orgulho de ser trumpista e, portanto, estaria hoje muito melhor o eleitorado para se assumir como trumpista do que em 2016, que foi uma surpresa. Não posso deixar de te perguntar, presumo que nos últimos dias tenhas consumido CNN como se não houver amanhã, estamos todos colados um bocadinho àquilo que podia acontecer. Sim. Como é que tu olhas para este fenómeno? Vou assumi-lo, do perdedor Trump, olhando para aquilo que os resultados eleitorais apontam e para aquilo que é um comportamento de um homem político. Tu estás habituado a trabalhar com homens políticos que não gostam de ser contrariados, quero imaginar, mas este definitivamente não gosta mesmo de ser contrariado e criou uma realidade.
Sim, o Trump criou uma realidade. Vamos lá ver. A evocação frequente, não é frequente, repetidamente enunciada por parte dos órgãos de comunicação social norte-americanos e não só, entertainers, opinion makers, you name it, que dizem que ele cria realidades alternativas que não são realidade, é uma característica intrínseca dele próprio. E isso, quer dizer, o Trump já era isto antes. O Trump não é isto de agora, não é? O Trump é um político, parece-me, e os conservadores fazem questão de o enunciar, os republicanos, como uma forma de desculpar algum estilo ou tom menos apropriado, mas aparece com uma mensagem que é antissistema. Em parte, uma parte da explicação da vitória contra Hillary Clinton tem a ver com isto. Ou seja, ela personificava tudo o que de mau o sistema político norte-americano Washington-based tinha. E portanto, ele capitalizou isto. E ele capitalizou isto. Tipo, eu venho de fora, sou rico, não venho para cá para ganhar dinheiro, which maybe it's not true, não importa. E, portanto, eu vou romper com um conjunto de paradigmas e um conjunto de hábitos que a política norte-americana tem que eu não concordo com eles e, portanto, vou mudar este paradigma todo. Bom, neste momento estamos numa fase muito singular. Tem a ver com o facto de ele vai ou não conceder e, em consequência disso, facilitar mais ou menos a vida do Biden. A questão, parece-me, que evoca há dois temas que são, parecendo o mesmo, não são o mesmo e são completamente diferentes. Parece-me que o argumento da recontagem é razoável, que ele tenha o direito ou a legitimidade do ponto de vista democrático de exigir uma recontagem, o seu pleno direito, e tem que se esperar. Pronto, e depois logo se vê. Nós todos estamos profundamente e com razão convictos de que não mudará nada, porque olhando para o passado, quaisquer recontagens invariavelmente dão diferenças de no máximo algumas centenas de votos, e ele não tem uma desvantagem deste género. Pequeníssimas diferenças de votos. Exatamente. A fraude parece-me um argumento absurdo, não só porque ele não consegue provar e trazer evidência, mas um aspecto que é um paradoxo, mas se calhar ele é um exemplo de um paradoxo, que é a existir fraude. Isso significa que a administração Trump falhou e a maior e mais importante economia, o farol do conceito da democracia liberal do mundo ocidental, fez a geneira. Eu acho que isto é absolutamente impensável, porque até o arquétipo daquilo a maneira como o mundo olha. Eu lembro-me de um ou outro comentário na CNN a propósito de uma coisa que é The world is watching us. O mundo está a olhar para nós, quer dizer, que legitimidade terá os Estados Unidos para hoje para amanhã, por exemplo, na Venezuela, dizer que olhem aí. Houve uma violação grosseira das regras das eleições na Venezuela. E o tipo está lá, o maluco qualquer da Venezuela vai responder: olha quem fala, quer dizer, não me parece. Portanto, a fraude é um absurdo. É perigosa porque pode transportar valores e, enfim, se quiseres, continuará a polarizar, porque mesmo provando a ausência de fraude, o problema da fraude, o próprio enunciado em si é perigoso, porque ele pode sempre dizer que houve fraude, mas não detectaram, porque foi tão bem feita que não houve maneira de... Isto descredibiliza... Isto levanta um fantasma no fim de contas. Sim, descredibiliza e vai sempre, entre aspas, perseguir Biden, e alguns no tempo arrisca-se a que vá persegui-lo a ele, no caso ele se candidatar daqui a 4 anos. Mas pronto, este é um homem imprevisível e, portanto... Todavia, os eleitores, e aquilo que muitas vezes se mede nos estudos de opinião, mais do que a realidade, mede-se a percepção das pessoas sobre a realidade. Certo. E quando as pessoas são muito impactadas, lá está, uma mentira repetida 1000 vezes, pode transformar-se numa verdade. E este tipo de linguagem ou de mensagem que os políticos usam, de uma forma mais ou menos deliberada, tem um impacto naquilo que são as audiências e naquilo que são as pessoas. O que te pergunto é se de alguma maneira este tipo de estratégia comunicacional, se tu acreditas que isto depois tem uma ressonância nas sociedades, ou se é um epifenómeno e daqui a pouco nós esqueceremos que isto aconteceu. A história da política portuguesa, ela própria tem um conjunto de protagonistas aos quais foi atribuída essa faculdade singular de falar diretamente, whatever that is, não é? Mas que, sobretudo, falar de forma a que as pessoas entendam o que eles querem dizer. Lembro-me de Cavaco Silva, em determinados momentos Mário Soares, com um estilo mais aqui ali truculento, como ele fazia questão de dizer. Mas que fazia uma ligação direta. Mas fazia uma ligação, fazia uma ligação, e de certa forma, eu acho que um político que se diz que fala diretamente é porque
é porque num determinado momento e numa determinada fase ele está a contrastar com um político que é um político mais complexo na sua linguagem. É o frio calculista versus o intuitivo. Não só, também a tecnicidade. Lembro-me, Vítor Constância era acusado de ser um tipo que quando falava percebia-se pouco aquilo que ele estava a dizer, isto é, tinha muita tecnicidade associada. Intuíamos que ele estava a dizer alguma coisa que era séria, mas não sabíamos. Séria e brilhante, mas não se percebia nada daquilo. E as pessoas às vezes querem coisas simples. É para pedir fatura ou não é para pedir fatura? Deixem-me lá, não me venham com conversas. Entendes a mecânica? Portanto, agora, isso não significa que não tenhas políticos, por exemplo, que do ponto de vista discursivo, uns são mais assertivos, outros são menos assertivos, mas que possas ter. Eu diria que, apesar de tudo, Jorge Sampaio não primou por ser um indivíduo com um discurso fácil e, não obstante, isso nunca foi contra ele. Ou seja, nunca foi um aspecto que o tenha necessário ou forçosamente penalizado. Era emocional e aqui fazia uma ligação direta com as pessoas, isso também conta? Era, mas não tanto, se calhar, pela natureza do discurso, se quiseres. A verdade é que Jorge Sampaio acaba por ser eleito Presidente da República e não é Primeiro-Ministro. Quer isto dizer que o eleitorado de um Primeiro-Ministro exige um discurso mais próximo das pessoas e um Presidente assume que pode ter algum tom mais coloquial e distante? Quiçá, o que eu quero dizer é o paradigma não vence sempre falando de uma forma direta para as pessoas. Há várias outras variáveis que contribuem. O estilo Trump é único, é populista para limites nunca vistos. É preciso perceber que ele adjetiva tudo o que faz, atrevendo-se a coisas invulgares, dizendo provavelmente sou o melhor presidente na história dos Estados Unidos. Mas é que ele não diz isto uma vez, ele diz isto 30 vezes ao dia a propósito do que quer que seja. Qualquer coisa que ele visite, que vá ver, um produto americano, whatever, é tudo, isto provavelmente é o melhor. Aquilo repetidamente é muito difícil que as pessoas levem, acreditem. Eu vi um senador norte-americano, um senador republicano, dizer: pronto, é o estilo, é o registro, nós já não ligamos. Mas a verdade é que a mediatização do Trump é muito superior a este senador e vale o que vale. Talvez seja, não sei, o over-marketing, ou que se quisesse, assim, uma linguagem que vai muito para além do que é normal, mas também do que é aceitável. É um exagero, se quiseres, é um exagero. Quando os políticos procuram fazer uma medição da opinião pública e estou a pensar, por exemplo, nas câmaras municipais, quando vão à procura daquele que pode ser o melhor candidato para ser o porta-estandarte de uma determinada candidatura e vão à procura de perceber como é que o eleitorado reage a este candidato ou àquele candidato, isto faz-se em Portugal? Faz. E vai-se à procura de quê? Que perguntas se fazem? Normalmente, aliás, olha, dir-te-ia que nesta altura é uma das coisas que muito provavelmente em breve far-se-á com alguma frequência. Vêm as autárquicas. Vêm as autárquicas algures em 2021 e, portanto, começa-se por esta altura. Bem, obviamente que a realidade de uma autarquia ou de um concelho depende daquilo que é a história política recente desse mesmo concelho. Só se vai à procura de novos candidatos quando isso se justifica. Normalmente, quando tens um presidente, ele recandidata-se, portanto não se põe sequer em questão a possibilidade de ir procurar um outro candidato para o lugar dele, e normalmente são os partidos que tentam desafiar. PS e PSD, em alternância, procuram desafiar-se, procurando aquele que se entendem ser o melhor candidato ou potencialmente um candidato capaz de desafiar o que lá está. Portanto, dito isto, faz-se. O que se procura? Bom, procura-se muita notoriedade numa fase inicial. A verdade, a propósito de Trump, eu recordo-me de ter visto, há de ter visto também, um mini vídeo dele a falar com o Marcelo, foi recuperado agora por esta ocasião desta eleição, de ele a virar-se para o Marcelo e dizer assim: então o Cristiano vai uma vez candidatar-se? E ele olhou para ele e disse: não, acho que não, se ele candidatar-se tu vais perder, não tens hipótese. E depois o Marcelo responde: não, Portugal não é um país assim. Mas a questão esta coisa do Cristiano tem o seu quê de curioso, porque no fundo é o Trump no seu melhor, naquilo que ele acredita que a mediatização faz. Aliás, ele tem uma tirada num comício que diz: hoje estou um bocado infeliz porque, pronto, cheguei à conclusão que há alguém que é mais famoso no mundo que eu. E a população, e ele responde: pois, chama-se Jesus Cristo. E a pessoa, toda a gente a rir. Pronto, ele acredita certamente e 100% no paradigma da notoriedade. Ou seja, um candidato muito conhecido, popular, tem maior probabilidade de êxito. Isso não é verdade. É verdade que ao nível das autarquias tens algumas histórias que em Portugal provam que por vezes este paradigma pode funcionar. Eu não quero retirar, por exemplo, o mérito às propostas políticas e ao trabalho realizado por Santana Lopes na Figueira da Foz. Mas na verdade a ideia que
passa naquela fase é que ele é eleito por ser uma pessoa com um mediatismo inédito e, portanto, vence numa Câmara onde, não tendo uma projeção a nível nacional, adquiriu durante 4 anos um protagonismo e uma visibilidade que era inédita. E tu tens isto, Moita Flores, que escrevia uma novela e era escritor e discutia casos de polícia na televisão. Pronto, vais sempre atrás destas coisas. Para além da notoriedade, perguntaste-me o que é que se mede. Fazem cenários comparativos onde se tenta perceber o que é que cada um dos candidatos consegue fazer ou não consegue fazer e depois já vais para outras coisas que são eventualmente interessantes. Sei lá, imagina um candidato independente que já esteve ligado a outro partido, que é uma área política onde tu queres ir buscar uma parte do eleitorado e como é que o eleitorado pode reagir positivamente a esta ideia. Portanto, o PS tem convidado alguém do CDS ou o PS convidar alguém da CDU, ou ao contrário, enfim, este tipo de exercícios. E depois também uma outra coisa que é especialmente relevante, porque quando tu avalias um candidato, não avalias só aquilo que ele consegue alcançar de forma positiva, isto é, características positivas que ele tem. Tens que ir atrás também numa outra coisa que é se ele tem ou não tem anticorpos. Isto é, se muito cedo, mesmo sendo uma pessoa não com um elevado nível de mediatização, se é uma pessoa que por uma razão ou por outra, e depois vais atrás de saber quais são essas razões, mas logo à partida tem se quiseres um saldo entre muito bom e muito mau, tem um saldo negativo. Esse saldo negativo requer uma investigação, ir mais além e dizer assim, mas porquê que este tipo não é especialmente bem visto? Porque foi presidente de uma junta de freguesia e fez lá uma coisa qualquer, porque houve um etar que ele fez... Não sei, é apenas para te dar exemplos dos indicadores que vamos buscar. Quando se testam candidatos noutros países, nomeadamente na Alemanha, nomeadamente nos Estados Unidos, que é quando aparece exatamente algum fator negativo, de quase se abrir uma investigação ao próprio candidato para perceber exatamente onde é que está o nível daquilo que essa pessoa fez ou não fez. Estou a imaginar, por exemplo, o fenómeno de Bill Clinton, que fumou mas não inalou, e que é um bocadinho algo que os eleitores possam espelhar-se de uma forma positiva ou negativa e que possam decidir não, eu não vou por este candidato. Bom, a questão, se tu quiseres o escrutínio público, é feito a nível nacional, se quiseres, para determinados níveis de disposição mediática, é feito naturalmente pela comunicação social, que tem uma abordagem e tu sabrás certamente melhor que eu, há sempre qualquer coisa que ouviste falar, aquele tipo... Vão lá esgravatar. Vão lá esgravatar. Não pagou a CISA, tem uma vendeu amante. Uma casa no Alentejo. Sim, tem 2 amantes e tem um filho ilegítimo. Tens montes de histórias deste género. Pronto. A nível local é diferente. Tens mais o pequeno rumor de aquela casa que ele tem, como é que ele é professor e como é que ele ganhou dinheiro para comprar aquilo. Aquilo herdou de não sei das quem. É o diz que diz. É o diz que diz. Que, na verdade, a amplificação do diz que diz ganhou uma dimensão nova nas eleições no Brasil com o efeito do WhatsApp e com tudo aquilo que os brasileiros, ou se quiseres, as campanhas no Brasil, nomeadamente Bolsonaro, mas não só, usaram e abusaram precisamente deste efeito de sururu, não é? De contar histórias, muitas delas perfeitamente descabidas, mas em sede do WhatsApp foi o principal suporte, onde não podias contrastar, portanto não podias saber se aquilo que estava a ser dito era verdade ou não era verdade, e em consequência disso as pessoas podiam acreditar ou não podiam acreditar. Depois, se quiseres, há uma coisa que tem a ver com a própria cultura dos eleitorados, ou seja, o que é que as pessoas aceitam como sendo razoável e o que é que as pessoas aceitam como sendo para além do razoável. Isto deve ser tanga. A verdade é que o tempo recente que nós vivemos, com o grande ressoar desta caixa de seu nome, redes sociais, tem feito com que uma parte do bom senso que sempre caracterizou o eleitorado se mantenha, mas uma parte do eleitorado começa a ser permeável a alguma coisa que nessa caixa de ressoar parece real, mas que não tem tração para o ser. Isso, para mim, como sociólogo e observador do fenómeno político eleitoral, preocupa-me de veras. Porque no passado as pessoas havia algumas linhas que não se passavam, não é? E mesmo passando, as pessoas eram tolerantes. Apareciam e desapareciam rapidamente. Eu diria que sim. E hoje começamos a valorizar algumas coisas que no limite são perfeitamente desnecessárias repara, tu falaste do inalou, não inalou, e se reparaste, a imprensa, entre aspas, e bem, a comunicação social matou a questão do George Bush ter sido viciado em cocaína, porque ele próprio chegou e disse, sim, durante 10 anos da minha vida não vivi neste mundo. Pronto, acabou. Já não é tema, siga. Vamos deixar os políticos, já vamos falar de outras coisas, mas interessa-me muito perceber
como é que eles reagem às más notícias? Quando tu lhes vais contar que quando eles perguntaram espelho meu, há alguém mais belo do que eu, a tua resposta é bom, se calhar não. Como é que eles reagem? O político nunca reage bem com más notícias. Más notícias, em regra, significa a probabilidade elevada ou forte de não serem eleitos. É preciso perceber que a maior parte das vezes os políticos se fazem da política uma carreira e, portanto, não estão ali acidentalmente. E esse é o seu objetivo. E não esse é é o ser seu popular, objetivo. É ganhar eleições. É ganhar eleições. Eu, enfim, historicamente tinha sempre o hábito de, aos políticos, dizer duas coisas. Primeiro, não se zangue comigo porque eu não falo em meu nome, falo em nome de outrem e falo em nome da população que me pediu para eu a escutar. O mensageiro. Portanto, o mensageiro. E segunda, e portanto, eu não vou fazer segredo, e já disse a algumas pessoas com alguma relevância na nossa sociedade coisas que se calhar nenhuma das outras pessoas que estavam a ouvir a apresentação se atreviam a dizer. E o efeito foi? E eu disse, o efeito é, se quiseres, tem a ver com a personalidade e com a capacidade de cada um de encaixar. A máquina de ressoar, de mensageiro, de dizer, há lá um fulano que disse você é uma besta, vai da maneira de ser de cada um e encarar. Mas deixa-me dizer-te, eu acho que independentemente daquilo que nós aqui e ali podemos publicamente conhecer dos políticos, os políticos são mais razoáveis do que parecem. Infelizmente, encenam demasiado para a parte daquilo que é visível. Isto é, a maior parte do político, quando eu lhe dou uma má mensagem, na esmagadora maioria das vezes, até porque eles são inteligentes, sabem que existe uma probabilidade de poder perder. Tem essa intuição também. Tem essa intuição, têm medos, têm receios. Há uns que são mais addicted a sondagens e outros a menos, mas sabem que tudo o que tem a ver com a sua carreira, o seu projeto de vida, o seu projeto para um país, está muito dependente daquilo que o eleitorado vai dizer e não daquilo que é a vontade deles. E, portanto, eles são muito sensíveis. Outra coisa é ensinarem na Assembleia ou em debates que pensam assim, pensam assado. Mas entre quatro portas, se quiseres, paredes, fechados, há bom senso. Prevalece, regra geral, bom senso. O que significa que facilita um bocadinho mais. Agora, não é sempre fácil, porque a tendência para dizer que o mensageiro se enganou acontece, pode sempre dizer, você está enganado, porque eu tenho outra sondagem que me diz A ou que me diz B. Não fez bem a pergunta. Não fez bem a pergunta, pronto. Eu tenho a tendência para dizer que antes de ser contratado, ou seja, antes de nós trabalharmos para eles, eu aviso logo o que é trabalhar connosco. E, portanto, não vou aceitar que naquele dia, naquela hora, depois me venham a questionar. E, portanto, coloco logo à vontade, até porque não é um trabalho que nós aqui, ou que eu na empresa procuro proativamente, faço com gosto e porque me reconhecem ou nos reconhecem a nós valor para o fazermos, mas não é uma coisa que procuramos proativamente, nem que dependemos dela para subsistir e para perseguir o nosso negócio, digamos assim. E, em consequência disso, nada como as coisas serem o mais transparentes possíveis. E depois, eu acho que o político é um sinal de inteligência superior perceber que há uma série de coisas que nele próprio não são vistas como positivas e, em consequência disso, têm que agir. Mas depois tens políticos que dizem com a maior das franquezas, olha, eu nunca vou ser isto ou aquilo, percebe? Olha, eu nunca vou dançar num palco. Olha, eu nunca vou Os eleitores até podiam gostar, mas eu não estou para não faço isso, sim, exatamente. Mas essa obstinação, estou a imaginar, por exemplo, em alguns temas delicados, provavelmente o exemplo mais que me salta imediatamente à cabeça é o exemplo do pedir ajuda à Troika com o primeiro-ministro Sócrates na altura. Há momentos em que os líderes políticos são obstinados, acham que a sua visão da realidade é a visão mais, o que é um mérito em algumas alturas da vida e noutras é uma desgraça. E aí aparece uma figura que tu costumas descrever como o conselheiro, quase o conselheiro Acácio, sim, que ajuda, que dá uma boa ajuda para explicar a realidade. É verdade, isso é só para também aqui aproveitar este momento para fazer perceber às pessoas que, independentemente de nós termos uma projeção de um político como um macho alfa, à volta do qual ninguém se atreve a dizer rigorosamente nada, isso não é 100% verdade. Os políticos todos, mesmo os mais carismáticos da história política portuguesa dos últimos 40, 50 anos, em determinado momento, por uma razão ou por outra, sempre tiveram pessoas que tiveram algum ascendente sobre elas. E essas pessoas, algumas, é um ascendente, se quiseres, imagina, há diferentes tipos de ascendente. Há o ascendente político,
porque são indivíduos que estiveram nesse partido com lugares de destaque anteriormente e, portanto, os ditos senadores, como às vezes de fato têm um legado, ou porque por qualquer motivo na história daquele político foram relevantes para a sua carreira e eles gostam de os ouvir e são cerimoniosos e respeitosos nessa audição, se quiseres, mas também porque há outros que aportam um conhecimento técnico que o próprio líder não tem. E, portanto, são pessoas... E uma visão externa. E uma visão externa, exatamente. E na verdade, outra vez, entre quatro paredes, alguns destes políticos nós temos a ideia, este gajo não ouve ninguém, ou que achamos... Não, ouvem. E há pessoas que têm capacidade de ter ascendente. E algumas delas são precisamente escolhidas para serem os transmissores das más notícias. Quando toda a gente tem medo de ir lá dizer alguma coisa, vamos falar com o não sei quantos, que ele é que vai lá dizer que isto vai correr mal. Pronto, e alguém lá... enfim, agora nos Estados Unidos fala-se do Kushner, do Jared Kushner, lá do genro do Trump e da Melania, como duas pessoas a quem pediram para lhe dizer a ele, se calhar vais ter que conceder. Veremos, se calhar não chegou. Quando nós estamos a escutar a opinião pública, e é disto que nós estamos a falar, se falarmos de política ou de consumo ou do que for, é uma coisa. Quando vamos à procura de ouvir as pessoas sobre temas delicados, hoje na sociedade portuguesa estamos a discutir a eutanásia, outrora discutimos o aborto, noutros países discute-se a liberalização, mais do que a descriminalização do consumo de drogas. Aí as pessoas mantêm essa sinceridade na resposta? Podemos ouvi-las de uma forma... Se quiser, mais neutra? Se quiser, vamos chamar a esses temas quentes ou tabus das sociedades e, portanto, que são temas que as pessoas gostam de manter alguma reserva sobre as opiniões que têm a ponto de expressá-las publicamente ou não. Pode ir mais longe, pode ser a pena de morte e outros temas que, mesmo não sendo hoje discutidos, são sempre temas que, quando são discutidos, as pessoas têm maior dificuldade em querer aceitar. O que é que acontece? É evidente nos inquéritos políticos, mas também nos sociológicos de investigação, tem que haver espaço para nós podermos fazer perguntas. Outro tema recente e que está aí na berra, o racismo, a pessoa é ou não é, a pessoa também não sabe se é ou se não é, mas a tendência para a pessoa dizer, não, claro que não sou racista, não é? Pronto. Mas depois tem um conjunto de comportamentos que... Portanto, há técnicas desenvolvidas especificamente para tentar precisamente confortar a pessoa para que ela possa responder e nesse ato de responder aquilo que ela diz não ser para quem ela responde, isto é, para o entrevistador, que ele não saiba ou que se mitigue o facto de a pessoa estar a dizer sim, aconteceu-me isto ou aquilo. Imagino que uma chamada telefónica de alguém que faz sondagens seja mais complexo do que alguém que bate lá à porta? Ou... Aí tens as duas coisas. Há pessoas que preferem responder por telefone a um estranho e há pessoas que obviamente preferem responder na cara da pessoa. Normalmente prefere-se a cara da pessoa presencial porque tem-se medo que o estranho seja um vizinho que quer saber em quem é que ele vota. Já me aconteceu, já tive uma chamada de uma pessoa a dizer, olha, vocês foram para aqui, é que pareceu-me que era a voz da minha vizinha, eu quero saber, a gaja isto e aquilo. O mundo para baixo. É preferível que seja um estranho verdadeiramente estranho. É preferível que seja um estranho verdadeiro. Como é aquilo que é a velha máxima de que confessamos a um estranho com muita facilidade, coisas que não confessamos a pessoas que não são próximas. Portanto, se quiseres, tens essa primeira abordagem. Agora, o próprio tema pode evocar necessidade de afinação de técnicas. Eu dou-te um exemplo, um teste feito nos Estados Unidos muito engraçado, eu falava disto nas aulas, ensinava isto aos meus alunos na faculdade, que era precisamente amostras experimentais, são amostras que são iguais, ou seja, as características delas são iguais e, portanto, se tiveres diferenças de resultados, não tem a ver com a amostra, tem a ver com a técnica que utilizas. E, portanto, tinha a ver com a perguntar a mulheres se já tinham feito ou não uma interrupção voluntária de gravidez, e aqui usava-se diferentes técnicas. Um entrevistador do sexo masculino, um entrevistador do sexo feminino, a colocação da resposta numa urna, tal como se faz nas eleições, e depois uma última técnica que já te explico. E que vais ver que trouxe resultados consideravelmente diferentes, mas surpreendentes também. Pronto, e o que tu vês é dizer a um homem que já fez uma interrupção voluntária de gravidez, dava uma percentagem na sociedade americana, imagina, não sei o número, mas o que importa é a proporção, 0,0002. Se fosse uma entrevistadora, passava de 0,002 para 0,00789, triplicava, quadriplicava o valor. Boletim de voto em urna amplificava em 20 vezes a ocorrência. E depois a última técnica era uma técnica engraçada que tem a ver com probabilidades estatísticas. Dava-se um saco com duas bolas, uma branca e uma preta, pedia-se à senhora para ir à cozinha ou a uma divisão da sala, tirava uma bola que ninguém podia ver, voltava e respondia a uma, duas perguntas, que era se tinha feito uma interrupção voluntária de gravidez ou se tinha nascido no mês de fevereiro. Pronto, e ela chegava e dizia sim.
Sendo que o sim, ninguém sabia se era por uma ou se era por outra. Também não sabíamos qual é que que ela tinha tirado, mas havendo uma probabilidade igual, tirar a bola branca, a bola preta, que é 0,5, e a probabilidade de ela nascer em fevereiro, dizias isto tudo, fazias uma inferência do valor que podia existir. O outro sim, que não o sim nascer em fevereiro, podia valer. Pai, tinhas um crescimento muito significativo. Porquê? Porque estavas a dar à pessoa o conforto máximo que ela podia ter para, quando chegava e dizia que sim, nunca ninguém sabia se ela tinha nascido em fevereiro e, portanto, ficava toda contente e dizia, ok, agora aqui posso dizer a verdade, não falo perante ninguém, não estou a assumir um comportamento. Pá, são exemplos, entendes? Ainda hoje os estudos, por exemplo, que são feitos sobre consumo de estupefacientes em Portugal são feitos por autopreenchimento. Nós, por exemplo, fizemos e fazemos 2 em 2, 3 em 3 anos em prisões. Pá, repara a complexidade. Tu estás a perguntar a pessoas que estão presas em Portugal se nos últimos 30 dias consumiram cada uma das seguintes substâncias e pões lá uma lista de 100. Delicado, não é? E alguns que são indivíduos que nem sequer ou mal falam português, temos de ter uma versão de questionário em inglês, e aquilo é auto-preenchido. E, por exemplo, para que corra bem, e repara que isto não é assim uma coisa fácil, mas, por exemplo, eles são postos numa sala 20 e nós pedimos, dando formação e treino, os guardas saem. Portanto, eles estão a preencher, mas sabem que não está ninguém do sistema judicial a observar as respostas que eles dão. Terminam, põem numa urna e pronto, e nós ficamos a saber se consumiram ou não na prisão. Pá, não está em causa aquela prisão é mal gerida porque deixa lá entrar. A gente já sabemos todas as histórias, como é que entra tudo o que tem que entrar numa prisão. Mas consegues saber a verdade. E depois, obviamente, sabendo a verdade, podes tirar daí ilações. Imagina coisas relevantes para efeitos de saúde, os co-infectados, a utilização de seringas e coisas do género. Mais vale saber do que fazer de conta que não existe e depois ter as consequências que tem. Há uma adaptação técnica à natureza daquilo que perguntas para tentar sempre o mesmo objetivo, que é obter as respostas o mais genuínas e o mais corretas possíveis. Não esquecendo que há temas que evocam sempre o politicamente correto e tu tens que contornar o politicamente correto para chegares àquilo que é verdadeiro. Nós há muitos anos fizemos para o Expresso um exercício que era se os portugueses eram ou não racistas, e ainda recentemente foi feito. A Alice Ramos coordenou um inquérito feito por nós, que abordava esse tema, mas lembro-me, por exemplo, só para as pessoas perceberem coisas simples. Tu tens um conjunto de leis chamadas leis universais da sociedade. Eu vou-te dar um exemplo. Um navio está a afundar, para primeiro as crianças e depois as mulheres, certo? E nós fazíamos esse exercício nesse estudo que fizemos para o Expresso, que era, olha, você está num navio a afundar, quem é que você salva primeiro? Uma criança de raça negra ou uma mulher de raça branca? É uma coisa assim deste género. E depois trocavas. Portanto, punhas uma criança de raça branca. Havendo um princípio de lei universal, mesmo que o indivíduo ou o respondente dissesse, eu não sou racista, mas depois as respostas que ele dava, podia-se inferir esse... Aliás, se reparares, quando este tema é referido ciclicamente na comunicação social, a propósito de estudos, andam sempre ali atrás desta ideia do racismo suave, próximo do português suave, estás a ver? Existe, mas não é assumido. Existe, não é assumido e não tem assim, não tem a expressão, não tem uma cor assim tão agressiva como noutros sítios, não é? Quando Lisa Rice, quando veio a Portugal, estava boquiaberta com a estátua do Eusébio, não é? Porque, como ela dizia, é o primeiro país no mundo, e repara, foi há uns anos, ela era secretária de Estado do George Bush, em que eu vi um país do mundo ocidental, onde há uma estátua de um indivíduo de raça negra à frente do estádio. Nos Estados Unidos não havia, nem o O.J. Simpson teve uma coisa parecida. Provavelmente também não lhe explicaram a importância que o Eusébio e que o futebol tem na sociedade portuguesa, não é? Esse aí também não sendo eu benfiquista, o Eusébio é o Eusébio. Não, mas também está muito ligado, obviamente, à característica da pessoa que é e da pública notoriedade da pessoa. Eu tenho a certeza que nos Estados Unidos deve haver, não sei, um Eusébio não, porque só há um, não é? Mas pronto. Mas imagina, num desporto qualquer haverá um praticante equivalente e por uma razão ou por outra não tem ou não teve ou não terá tido ou não, arrisca-se a não ter aquilo que Eusébio teve em Portugal, não é? Não deixa de ser um fenómeno curioso. Nós estamos a falar aqui de muitos fenómenos, vou chamar-lhe analógicos, de recolher a opinião das pessoas, mas estamos a entrar numa nova era, a expressão, o palavrão linguístico é social listening, que é ouvir usando técnicas, por exemplo, do que é que se está a dizer nas redes sociais, ou usando informação daquilo que também se chama Big Data, que não é nada mais, nada menos que é gigantescas quantidades de informação que permitem saber o que é que nós escolhemos, o que é que nós não escolhemos, se preferimos ir por esta prateleira do supermercado ou por aquela.
E isso vai mudar, está a mudar a nossa maneira de ouvir, a maneira como a sociedade está a comportar-se? Sim, está claramente. Repara, a história da Cambridge Analytics é absolutamente notável. As pessoas não têm a noção do... Para quem não conhece, o que é que aconteceu com a Cambridge Analytics? A Cambridge Analytics recebeu a informação, salvo erro, via Facebook, que lhes permitiu atuar do ponto de vista de dirigir determinadas comunicações para potenciais targets, digamos assim, por perfis de consumo de informação e não só, mas para potenciais targets. Toda a informação que nós despejamos no Facebook desta vida, ou exatamente, Twitter. mas a questão é que a máquina é muito mais inteligente do que nós possamos pensar. Qualquer comentário que seja feito hoje publicamente, seja o Bill Gates ou quem quer que seja, que fale sobre Artificial Intelligence, nunca te dizem a verdadeira expressão de até onde é que a máquina consegue ir. Mas a máquina está neste... Imagina, desde que começámos até agora, há máquinas que aprenderam imenso. Mas aprenderam, não sei quantos milhões de neurónios de capacidade analítica inteligência associada. artificial, muita certo. rapidez na análise. Muita rapidez na análise, muita inferência. Portanto, tu tens cada vez mais capacidade. A máquina não só analisa o que tu fazes, analisa como fazes, que características tu tens. Sabe, imagina uma coisa simples, aquelas coisas a brincarem que dizem assim: se você fosse um animal, que animal é que era? Podes ter um AI simples que vai só às tuas fotografias e vês a cara que tu pões e depois põe-te lá um bulldog porque parece que tens a cara de um bulldog. Mas ele pode ir muito mais longe e pode ir buscar não só as tuas fotografias, mas os textos que tu escrevestes, os likes que tu tivestes, para depois dizer que tu és um animal generoso porque estás sempre a fazer clique-like, mas também tens um mundo de gente que gosta de ti, porque tudo aquilo são múltiplas, digamos assim, as fontes de informação que se consegue ir buscar para concluir sobre um determinado perfil que tu tens. Portanto, dito passive measurement, medição passiva, em que aquilo que as pessoas fazem muitas das vezes está a ser observado e nós não temos a noção, e é em si mesmo profundamente enriquecedor para ser utilizado por parte das marcas na afinação da comunicação, mas também na detecção da oportunidade de venda, ou seja, de fazer um push e tu de repente recebe, imagina, procuras qualquer coisa no Google, caixa de ferramentas, e durante os próximos 3 dias recebes sempre uma proposta, parece sempre uns anúncios de uns berbequins no Facebook, e tu não sabes porquê, aquilo é tudo, está tudo interligado. Claro que Facebook e Google destacam-se porque tu tens um assignment. Isso é muito importante ter presente, tanto num como noutros. Tu, não só por teres consentido ou não teres consentido, tu inscreveste no estás-te a dizer quem és. Estás a abrir um pouco o jogo. Porque é óbvio que se tu navegares anonimamente no Google, não te aparece este tipo de propostas. Agora não tens essa preocupação. Há quem tenha, por exemplo, browsers que são completamente diferentes e em consequência disso. Agora, o Big Brother, nesta coisa do passive measurement, as coisas vão mais longe. E o exemplo que eu tenho para te trazer aqui, que tenho comentado, e acho que é relevante, é o exemplo de um tipo nos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm sensivelmente, se não me engano, 15 milhões de super active users of personal assistants. Portanto, tipos que são altamente viciados nas Alexas da vida e nas Siris para fazerem tudo. E, portanto, é um tipo que gostava de beisebol, via beisebol, e sempre que via beisebol, quando terminava a equipa dele ganhava, dizia: Alexa, marca-me uma mesa neste restaurante. Pronto, já está. E há um dia em que a equipa volta a ganhar, ele não diz nada à Alexa e a Alexa proativamente diz: Marco, no sítio X. Ok? Onde é que, portanto, a máquina aprendeu que havia um padrão e esse padrão não estava a ser repetido e ela própria foi proativa. Onde é que as coisas podem chegar? O que é que eu sei e já ouvi dizer que é feito? Coisas mais spooky. Exemplos: se tu pedis à Siri para mandar um Uber e a Siri pergunta-te para onde, preciso de um Uber para ir para não sei onde, se disseres 3 vezes que vais a um hospital, a Siri informa a tua companhia de seguros que foste 3 vezes a um hospital e podes ter um agravamento à pólice sem saberes. Isso é sinistro. Isto é sinistro. Podes ir ainda mais longe e, por exemplo, como elas detectam sons, nomeadamente a Alexa, se estiveres a ver um programa de televisão e gemeres, que pode ser por desejo sexual, mas gemeres por medo, ela estabelece uma correlação, por exemplo, que tu estás a ver um tipo de série e que isso produz um mal-estar em ti. E depois, estabelecendo esta correlação, podes ir um dia ao médico e o médico diz: você não pode continuar a ver aquele programa que você vê na televisão. E tu apanhas um susto, tipo, really? Só porque ela está a detectar som. E depois, o problema é estas coisas. O problema não, a questão é um big data. Imagina o que é. Até onde é que isto vai, até não onde é? É que isto vai? Isto é uma coisa inacreditável no sentido. É informação que nunca mais acaba. Eu acho que ainda há lacunas graves do ponto de vista das ferramentas de tratamento destes dados. Ou seja, acho que há algumas grandes consultoras mas estamos a reservá-los, não é? Esse é que é o ponto. É que, apesar de podermos não conseguindo analisar, aquilo está lá. Eles estão lá no tempo, não é? Está.
está. E um dia vai ser usado. E, portanto, um dia nós podemos ser surpreendidos porque algo que fizemos há 10 anos, há 5 anos... Jorge, imagina um padrão simples, que tu tiveste isto num filme, na altura parecia uma coisa perfeitamente estúpida, porque envolvia uma personagem que não parecia deste mundo e, portanto, não ajuda. O Spielberg tem um filme com o Tom Cruise onde ele basicamente é um agente da polícia que vai prevenir crimes. E que há lá uns seres quaisquer... Minority Report. Um Minority, tem lá uns seres quaisquer. Agora imagina que o Minority Report não trabalha com base naqueles coisas, Portanto, no fundo eram 3 humanoides que conseguiam prever que tu ias fazer um crime. Isso. Agora, imagina que não é nada disso. Imagina que cada vez que é perpetrado um crime nos Estados Unidos, há, por parte de quem o faz, um conjunto muito elevado de redundância de um padrão de conjunto de consumos, de comportamentos. Seja na navegação, seja no que lês, no que vês no YouTube, seja whatever. Todos aqueles que repetirem esse padrão estão com... Não sei, um dia pode entrar um tipo por tua casa adentro e dizer você está à beira de cometer um crime. Também pode ser ao contrário, você está à beira de suicidar e a gente veio aqui prevenir o seu suicídio. Bom, ok, do mal ou menos, se calhar era uma má ideia. Mas cá tu podes olhar e dizer, você não me quer suicidar, sou um escritor e andei a estudar para ficcionar sobre o tema. É que nós tivemos a ver o seu perfil e concluímos que está quase a atirar-te. Exatamente, vai-se atirar da janela. Não vou tirar nada da janela. Isto é uma ponte para falar para uma coisa que as marcas seguramente já estão a fazer. As marcas, particularmente as do grande consumo, fazem a audição muito concreta daquilo que os seus clientes querem, daquilo que elas desejam e também, e é aqui que eu quero chegar, até daquilo que elas imaginam que o cliente possa vir a desejar. Como é que se pergunta sobre isto? Olha, então como é que vai ser o seu chocolate preferido do futuro? Não é tanto assim. Quer dizer, se quiseres, existe um framework, um processo para trabalhar a inovação. As marcas estás a falar de inovação. Leem com muito afinco e profissionalismo a opinião dos seus consumidores sobre si próprios. Isto é certo. Claro. Aí a palavra opinião, podendo ser verdadeira, não se aplica. Tem mais a ver com aquilo que chama-se estudos de uso e atitudes. Ou seja, comportamento. Compras, não compras. Sim, compra, não compra, frequências de consumos, modelos de frequências de consumos, quando, onde, como, quantas vezes por dia, o que quer que seja consumas. Seja um produto, seja um E depois podem ajustar o seu marketing para responder a exatamente essa alteração de comportamento. Numa primeira fase, o trabalho deve ser, quando estás a falar de alargares o teu portfólio de oferta de produtos e de serviços, a inovação há sempre 2 maneiras. Ou uma empresa tem uma determinada feature, característica que desenvolveu. Imagina numa empresa tecnológica, uma NOS, uma Vodafone, que conseguiram ter um equipamento que faz qualquer coisa e que vem na lembro-me sempre de ver televisão nos últimos 7 dias, que foi uma coisa muito interessante quando as operadoras começaram a fazer isso. Certo, eu disse, é na grande ideia. É a grande ideia. Resta saber se essa ideia nasceu de uma característica que eles desenvolveram e pensaram que aplicabilidade eu posso dar a isto, ou, ao contrário, quando foram perguntar às pessoas o que é que gostavam que acontecesse e o que é que acabou por acontecer. Eu vi em 2000 e... Eu queria te ser preciso na data, mas prefiro não te dizer, porque será algures em 2004... se calhar antes, mas eu lembro de estar em Edimburgo, na Escócia, numa apresentação da minha empresa multinacional com 200 clientes e estava um indivíduo a apresentar um estudo que tinha sido feito sobre características de um futuro modelo da Motorola. O enunciado era giríssimo, porque eles queriam fazer o seguinte, que era, nós queremos desafiar a liderança da Nokia, temos o Motorola típico, plástico, Shell e tal, e portanto queremos colocar add value features, e portanto aquilo era só um telemóvel, não era smartphone, não é? Então toma nota que isto é muito importante. E então tinham feito um estudo, neste caso vários focus group, que é pôr as pessoas à volta de uma secretária e a opinar sobre ideias de coisas que gostariam que houvesse no telemóvel delas, e assim foi. Ou seja, as pessoas começaram a dar ideias sobre coisas que gostavam que os telemóveis tivessem, e depois aquilo que eles selecionaram do que era execuível face às características do telemóvel naquela altura. E eu lembro, eu também na faculdade, depois, durante muitos anos mostrei isto aos meus alunos, porque todas as coisas que tinham sido testadas naquela altura acabaram todas invariavelmente dentro do telemóvel. A questão era a prioridade do que é que se queria colocar. Repara, a inovação tem sempre algumas fronteiras muito relevantes de inovação e outras vezes
quase copiar ou readaptar ofertas, não é? Imagina, quando há uns anos atrás esta tendência que se mantém de usar aquela planta, aquele cato que estava por tudo e por nada. O aloe. O aloe, pronto. O que tu fizeste? Primeiro... Havia tudo em aloe. Havia tudo em aloe. Portanto, deixa cá pôr aloe num iogurte para ver se sabe mal. Deixa-me cá pôr mais isto para ver se sabe mal. E aliás, tens, por exemplo, naquilo que se chama produtos funcionais, isto é, que trazem um determinado benefício, característica, pequenos elementos que são lá metidos, que sabem mal, depois tem que se meter lá uma coisa para contrabalançar o gosto, e depois vais tentar convencer o consumidor de que aquilo que tens é diferenciador e que corresponde a uma necessidade não satisfeita, e depois tens todo aquele ciclo de estudos que se seguem, que é, crias uma marca, vais atrás da comunicação da marca, da retenção da marca, da memorização da marca, da comunicação correspondente, podes fazer estudos de pricing, porque também são relevantes. Este meu produto é novo, portanto é uma categoria nova, quanto é que as pessoas estão disponíveis a pagar por isto, em comparação, qual é a necessidade primária que satisfazes? É matar a sede, é matar a fome, é uma... Se aceitas pagar mais ou menos, deste o exemplo das cervejas. Sim. Claramente, quando começou a aparecer no mercado as cervejas gourmet, que nós experimentávamos na Bélgica, por exemplo, que são extraordinárias, rapidamente, mesmo quem não gostava de cerveja começou a olhar para a cerveja como uma bebida próxima do vinho, se podemos dizer, ou então o contrário, que me imagino brancos e tintos, e subitamente os rosés começaram a florir exatamente para ocupar determinados nichos de consumo. Sim. As cervejas gourmet, em geral, artesanais, é um trend mundial, não tem nada a ver com isto. Mas se te recordas um lançamento da Central de Cervejas que eu achei particularmente bem sucedido, nós trabalhámos muito com a Central para chegar àquele momento, e foi muito engraçado, porque não sei se não foi nesta sala, se não foi nesta sala, foi numa sala parecida com esta, em que tudo nasce precisamente de nós estamos nessa fase de conhecer os hábitos de consumo por parte dos portugueses, em que há um indivíduo que diz uma coisa que parece uma parvoeira, que é bom era ter uma cerveja para acompanhar as refeições. E dito assim, parece que está a dormir, não ligou nenhuma ao que nós estamos para aqui a perguntar. E portanto, deixámos cair, não lhe ligámos. Mas depois, mais tarde, quando estás a analisar as respostas, tentas perceber onde é que ele quer chegar com isto. O que é que ele quer dizer com esta O que é que ele quer dizer? Ora, o que ele quer dizer é que definitivamente uma lager não é a resposta, porque isso ele sabe que existe, e é aí que nós estávamos a falhar no início de que ele é burro, porque afinal ele não é burro, ele está a falar de outra coisa. E que outra coisa é esta? Pronto, e daqui nasceu um enunciado de um insight que nós entendemos que era um insight vencedor, testámo-lo como insight, e aqui é importante dizer, testar um conceito é testar a ideia de um produto. Ele pode existir ou pode não existir, mas é testado. E é aqui que começou a nascer a cerveja Boémia, a Sagres Boémia. É giro, porque, no fundo, uma cerveja para acompanhar as refeições terá um teor alcoólico mais elevado, e repara, talvez as pessoas não tenham a noção disto, eu estou a falar à vontade, porque isto foi apresentado a mais do que um congresso, não só de marketing, mas de estudos de mercado, sobre este longo caminho que a Central de Cervejas fez para que saísse. E repara, é para mim um dos anúncios mais marcantes que eu me lembro em Portugal, é o Pierce Brosnan a fazer um roubo no Bairro Alto, no carro, e que tenta comprar uma cerveja Boémia, precisamente com diamantes que tinha assaltado. Mas é um longo... tiveste desde uma gastronomia criada à volta do uso de Boémia para fazer um frango corado, para fazer um frango recheado com farinheira. Criou-se uma narrativa à volta daquilo. Uma narrativa à volta de tudo aquilo, com base primeiro num conceito vencedor, depois num produto vencedor, e pelo meio fizemos carradas de testes com diferentes tipos de cervejas para perceber qual a cerveja que melhor correspondia precisamente ao conceito que tinhas identificado como vencedor, e depois lançaste. E depois testaste o nome, testaste as campanhas de comunicação, o reconhecimento das campanhas, e depois vais por este life cycle onde investes muito dinheiro, as marcas investem muito dinheiro no acompanhamento da comunicação, comunicação e marca, porque é muito relevante, é onde é posto todo o dinheiro e onde há uma dependência estratégica para saber que haja um retorno daquilo que é o grande investimento que ali é feito. E depois tens o ciclo de vida, se quiseres, de um produto ainda a seguir, que tem a ver com toda a dimensão de lealdade, de satisfação e /lealdade do consumidor do teu produto. Que no caso dos serviços é um mundo muito específico, que é um mundo dos chamados CSAT, Customer Satisfaction, que também se chamam Consumer Experience, porque cada vez mais o consumo é uma experiência de consumo, e portanto muito nesta lógica que tu bem sabes do que eu te estou a falar, que é Customer Centric, ou seja, tudo à volta do cliente e daquilo que cliente como o Deus que tudo decide. Deixa-me dizer-te uma coisa gira, já passou há algum tempo e posso-te falar, mas por exemplo, recordo-me que antes das eleições legislativas fiz 1 ou 2 focus groups sobre
temas que estavam a preocupar os portugueses, e é muito engraçado. Por exemplo, o tema da saúde e da prestação dos cuidados de saúde foi, neste caso até inclusive no Porto, achei imensa piada, porque estava, enfim, um conjunto de pessoas à volta da mesa, como disse, e alguém diz, pois, e a saúde neste país está como está. E há um indivíduo que vira-se e diz assim, pois eu não tenho razão de queixa. Tive que ser operado há uma apendicite no São João, foi marcado, correu bem, pediram para lá voltar, fui lá voltar, tirei os pontos, já lá fui a 2 consultas, olha, todas as vezes que eu precisei marcaram quando eu quis, à hora que eu quis, não esperei, mas esperei mais de quê? Eu espero mais tempo para entrar no estado das antas do que para ser atendido num gabinete de consultório pelo médico. Portanto, uma experiência perfeita. Uma experiência perfeita, mas sobretudo, uma coisa curiosa, que é, quando ele diz isto, agora imagina o que é a dinâmica de grupo e a reação de grupo. Todos os outros têm que fazer um ato de contrição. E então ele baseia-se, eu também não tenho razão de queixas, só que eu tenho uma vizinha que me disse, e tu tens uma representação. Entre aquele que experimenta e aquilo que é a representação que ouviu daquilo que dizer. Certo. É notável. Ou seja, as pessoas, há determinadas coisas, tu tens de tentar descodificar quase o que as pessoas estão a dizer, se é fact-based ou, ouviu dizer... Um contágio de percepção. E um contágio de percepção. Completamente. E isso, por exemplo, no caso da saúde, é muito marcante. Tanto que, há bocadinho estamos a falar de satisfação, uma das coisas que também se analisam, enfim, há vários paradigmas relevantes e que são trendy hoje. Este já tem há alguns anos, mas que eu acho que tem um grande valor analítico, que é os chamados Magic and Miserable Moments. Ou seja, momentos mágicos que tiveste na relação com uma marca ou na prestação de um serviço, e os momentos miseráveis, mágicos e miseráveis. Bem, claro que o marketing aprende com aquilo que, por exemplo, tu teres uma pessoa que vê um momento miserável e depois vê um momento mágico a seguir, consegues aumentar a satisfação quase para maior do que aquela que terias se nunca tivesses nem um movimento. Um Magic Moment e um Miserable and then um Magic. Entendes? Isto são coisas simples. Vou-te dar um exemplo de uma parametrização de um caso destes que nós fizemos. Giro. Energia. Portanto, tens um fornecedor de eletricidade. Se houver um corte de energia, tu admites, caiu uma árvore, não sei, qualquer coisa. Se tu ligas para o call center e dizes, olha, nós vamos tentar recuperar, mas em princípio está estimado em meia hora. E se tu tiveres ao fim de 5 minutos, aquilo que foi um momento miserável, que foi, cortaram-te o serviço que tu pagas para ter, e depois a seguir é criada uma expectativa de arranjo, tu meia hora, ok, bom, eu tenho que ir trabalhar, mas pronto, obrigado, deixa estar. E 5 minutos aparece a luz e tu, uau, estes tipos são mesmo bons. Então o momento mágico compensa claramente o momento miserável e tu estás numa relação com a marca tipo, uau. Ouviram-me, responderam-me muito mais rápido do que eventualmente podiam ter levado. Sim. Isto, como fonte de conhecimento e às vezes de ensinamento, é extremamente relevante. Claro que, eu dou por mim às vezes. Anteontem. Tu estás contigo a fazer autópsias destes momentos. Completamente. Anteontem liguei para uma agência imobiliária porque queria visitar um apartamento. Pronto. E a senhora disse: sim, senhora. Depois ela disse: pronto, então eu vou falar com o proprietário para marcar a visita. E Sr. António, diga-me só uma coisa: o senhor quer empréstimo bancário? E eu, desculpe. Não, queria só saber, mas está a pensar que teria um empréstimo bancário. Mas o que é que isso veio a propósito? Não, porque nós temos acordos com bancos. Eu vou-lhe ensinar um bocadinho de marketing, está bem? Eu estou-lhe a ligar porque quero ir visitar um determinado apartamento e não me sabe dizer se pode ou não e quando é que consegue marcar. Portanto, a gestão da expectativa do consumidor houve um teaser. No site está lá um apartamento que eu gostaria de fotografias. Depois a seguir eu ligo. Você alimenta uma boa expectativa dizendo, sim, eu vou ligar, vou tentar marcar, ligo-lhe já de volta. Ou assim que possa. E depois de repente vem-me falar de crédito bancário e tem acordos com bancos. Calma, isso é depois. É uma cartilha, quase uma narrativa que não faz sentido. Não faz sentido nenhum, isso é depois. Depois de gente, se viemos... Depois de te apaixonares pela casa, então aí sim... Ouça, Sr. António, se você tiver problemas, a gente ainda tem aqui uns acordos com um banco, ainda vai ter um spread bom e então compra esta casa. E fiquei a pensar, a sério, esta malta anda a fazer push de crédito bancário logo ali numa primeira chamada, tipo, really? Pronto, e eu dou muitas vezes por isto, e às vezes procuro racionalizar o processo, entendes? E às vezes parece-me que nem sempre as marcas, as companhias, às vezes vai quase do feitio das pessoas, as pessoas resolverem. Lembro-me da última viagem que fiz de avião com a minha família de férias, em que íamos para os Estados Unidos e fomos colocados 5 em 5 lugares diferentes.
E eu expliquei que o É voo... preciso pontaria. É preciso pontaria. A viagem é longa. E eu não quero, porque os miúdos são novos. Epá. E a primeira funcionária da United Airlines disse: "There's nothing we can do." E a segunda funcionária da United Airlines vai comigo à sala de espera, tem o nome de todos os outros lugares onde podia fazer um arranjo, vai falar com cada um dos passageiros one by one, não desfaz nenhum núcleo familiar e põe-nos a nós todos em 2 filas arrumado. Pá, o que é que eu faço a esta senhora? Dá-lhe um beijo. Acho que durante uns meses ainda sabia o nome dela. Cliente satisfeito, portanto. Neste Pergunta Simples aprendemos como as marcas descobrem o que queremos comprar agora e no futuro, que as sondagens recompensam ou punem os decisores políticos e que a opinião pública até é ouvida para escolher os melhores candidatos a uma eleição. Soubemos também que é difícil pôr-nos a falar de temas tabu, pois claro, e que todos os dias há computadores a colecionar os nossos dados para saber como pensamos. Façam por isso a vontade à máquina e abusem das vossas redes sociais para partilhar o perguntasimples.com. Eu fiz uma sondagem a mim próprio e decidi que para a semana cá estou de novo. Digam qualquer coisa na página www.perguntasimples.com.